Ave Maria e São José, que alegria! Estamos no terceiro dia de meditação para a preparação da nossa consagração, né? A consagração que acontecerá no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Se você ainda não realizou a consagração, está fazendo pela primeira vez, seja forte, tenha isso como uma grande missão, porque toda consagração, toda quaresma, tudo que você se dispõe, novena, que você dispõe a realizar para Deus, tem que ser uma batalha espiritual. Não pode ser algo que você começa e faz mais ou menos. Você tem que ter aquele compromisso, porque Deus te chamou para um período de provas. E a vitória daquele que é provado, né, é o resultado daquilo que você fez, daquilo que você se esforçou, né, ao longo do estudo. A gente sabe, né, que não é fácil fazer prova, mas quão bom é, né, com alegria nossa alma fica quando percebe que a gente passou, que a gente tirou notas elevadas diante de tanto esforço. Nós precisamos ter este olhar para com a vida dentro da igreja. Nós não podemos fazer, corpo mole para essas coisas. Vale muito, vale o céu. Então vamos lá, vamos agora nos preparar para invocar a Santíssima Trindade com todo o amor e respeito. Hoje, dia do Senhor, dia de passar com a família, dia de ir à Santa Missa com o coração cheio de gratidão, né? Todos os dias que a gente participa da missa é um grande banquete, é um grande presente de Deus para nós. Mas o dia do Senhor, Ele pede que seja algo a retribuir, né? A reencontrar com Ele. Durante toda a semana Ele esteve conosco, mas nesse momento eu vou ao Senhor e me entrego ao Senhor. Sou uma hóstia viva, consagrada ao seu altar. Tudo que eu vivi, tudo que eu tive, agora, em gratidão, eu entrego. Que lindo, né? Então vamos, com esse coração cheio de alegria, invocar a Santíssima Trindade e nos preparar para tudo que Deus há de nos mostrar nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamados o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com uma força eternal, fraco em nós, robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Cristo revelai também. E ao que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A tríplice concupiscência. Para fugir do espírito do mundo, é preciso conhecê-lo. O Divino Espírito Santo nos diz que o espírito do mundo é uma repugnante concupiscência da carne que leva à sorte dos gostos sensuais, uma avarenta concupiscência dos olhos que adora os mesquinhos bens da terra e uma orgulhosa soberba da vida que idolatra honras imerecidas. O espírito da escravidão marial será nossa resposta à tríplice concupiscência do mundo. Que lindo! Num mar cheio de procelas de nossa vida terrena, levanto meus olhares e os fixo na estrela da manhã, meigo norte,
suspirado ideal. 2. Estrela da luz e amor, Maria, levai-me a vosso roteiro, sem escolhos, e libertai-me de tantos perigos que ameaçam o meu peregrinar. Primeiro ponto, o espírito do mundo é concupiscência da carne. Então nós vamos falar, são 3, né? A tríplice concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ok? Então, estes são os 3 pontos que enumeram a vida mundana, tá bom? E é aqui que a gente precisa ficar bem atento. Deus nos fizera dotados de equilíbrio perfeito. O pecado original destruiu essa harmonia. Agora, o corpo quer dominar o espírito. E o demônio, príncipe do mundo, trabalha com intensidade feroz para aumentar ainda mais o ardor com que nossa carne reclama as suas satisfações egoístas contra o império da razão e da fé, procurando ainda causar a desgraça dos irmãos pela sedução e cumplicidade no pecado. Sinto meus membros, confessava São Paulo, uma lei contrária se revolta contra a lei do Espírito. É como se os nossos ossos clamassem, né? Para viver somente daquilo que satisfaz a carne. E a carne aqui a gente não está falando a carne física, tá, gente? É quando a gente fala isso, a gente está falando desta alma que está em desarmonia com aquilo que ela foi criada para ser. Então nós fomos criados para sermos santos. Só que o pecado original nos distorce e o movimento para retomar esta harmonia é a perseverança até o fim, é não desistir nem um dia da sua vida de obedecer a Deus. Este movimento é que vai gerar essa harmonia que hoje é tão mais difícil, porque o corpo, a alma, essa carne, toda ela está favorável ao egocentrismo, a fazer o que me agrada, a comer o que me dá prazer, a escutar aquilo que eu acho mais gostoso. Então, óbvio que eu vou preferir escutar aquela música e aquele artista que eu sempre escutei a vida inteira do que pegar um canto gregoriano, porque isso me eleva a Deus e nesse momento a carne é fraca. E eu tenho que fazer uma violência contra mim para escutar aquilo que agrada ao meu Senhor e que eleva a minha alma a Ele. Esse movimento, ele é diário. É difícil libertarmos-nos da concupiscência, das impurezas, das concessões perigosas à sensualidade, de todas as ocasiões que o mundo nos assalta os olhos, os ouvidos, todos os nossos sentidos. Mas eu quero revertir-me da libre de escravo de Maria. O nome dela é Virgindade Santa e Imaculada. Hei de ser digno dessa virginal castidade, filho da sua Imaculada Conceição. Para ser seu escravo de amor, vou consagrar-lhe também o meu corpo, com todos os seus sentidos. Vencerei assim a concupiscência da carne. Pureza vai além das questões relacionadas à sexualidade. Pureza é você se libertar de tudo aquilo que me aprisiona como escravo do mundo e assim voltar-me totalmente para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que Deus me pede para viver. Esta é a luta e Nossa Senhora é toda pura, porque ela só fez a vontade de Deus durante toda a vida dela. Que lindo! Nós que temos, a contaminação com o pecado original, nós estamos em um outro movimento, onde a nossa vida ela é contrária àquilo que Deus nos chama. E nossa realidade é sempre contra nós mesmos, viu, gente? Em todos os sentidos. Segundo ponto, o espírito do mundo é concupiscência dos olhos. O espírito de Jesus é de inteiro desapego dos bens da terra. O mundo adora as riquezas, cobiça-as e não se detém ante nenhuma desordem para consegui-las. Calca nos pés os direitos sagrados dos homens irmãos,
oprimindo-os, roubando-os, enganando-os, para satisfazer as ambições da posse e do lucro. E por isso não se imporia com as riquezas sobrenaturais, as únicas verdadeiras. Mas o que se faz escravo das terrenas riquezas, forçosamente abandona Jesus Cristo, porque ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Tenho pagado tributo a essa concupiscência, procurando os mesquinhos bens da terra, pisando sobre o meu próximo, aceitando vender minha consciência para obtê-los? Se já renunciei a eles, acaso não me vejo enredado em pequeninos apegos demasiados, em interesses e coisas de minha propriedade? Não sinto verdadeira dor quando me vejo privado deles? Na consagração que farei a Nossa Senhora, entregarei todos os meus bens, interiores e exteriores. Depositarei tudo em suas mãos, até mesmo meus bens verdadeiros, de ordem espiritual, virtudes e méritos. Como o alcançarei, se tenho o coração colado à terra? Cortarei as amarras, a fim de poder, com a alma livre e desimpedida, depositar tudo o que tenho aos pés de minha Rainha Amantíssima, riqueza minha, meu tesouro. E aqui eu vou fazer uma observação. Quando se fala, entregarei todos os meus bens, exteriores e interiores, gente, são todos mesmo. Não é nada mais seu. Quando você faz a consagração, você entrega tudo para a mãe. E quando você entrega, ela recebe com alegria. Mas Nossa Senhora não quer nada para ela. Nossa Senhora não recebe isso, porque ela quer ter tudo, né? Acumular bens. Ela não precisa disso, né? Então o que ela faz? Ela começa a administrar para a santidade. O seu dinheiro vivo mesmo, aquele que está no banco, também passa a ser dela. Então, todos os dias da sua vida, você precisará ter essa consciência de que, mãe, eu queria comprar essa roupa, mas essa roupa te agrada? É isso mesmo que eu preciso nesse momento? Toda a sua vida vai sendo direcionada para alcançar a graça de utilizar tudo neste mundo terreno, como se dele você não precisasse de nada. Essa é a grande paz de um espírito entregue a Deus. Você vive como se você não vivesse. Você utiliza como se aquilo ali você não precisasse. Você vive realizando, comprando, mas nada daquilo se torna tão importante para a sua vida que não seja Deus. Então você passa a não dar tanto valor. E se isso ainda não chegou na sua vida como consagrado, peça a graça. Ela quer que você seja assim. E o mundo não entende isso. O mundo não quer isso. Mas você precisa encontrar-se com essa graça de ser toda da mãe e dela ser econômica de tudo que você possui e somente deixar que você faça aquilo que agrada a Deus. Terceiro ponto, o espírito do mundo é soberba da vida. Jesus Cristo é a personificação da humildade. Ele se aniquilou, tomando a forma de escravo. Convida-nos a imitá-lo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. O espírito do mundo é diametralmente oposto e ensina a soberba e o orgulho. Desde o paraíso, o demônio insuflou aos nossos primeiros pais esse vício hediondo. A soberba fora o pecado de Satã e ele conseguiu que fosse também o pecado original da humanidade. Pecado original, vício capital. O primeiro, o maior obstáculo do amor de Deus ao amor de Deus em nosso coração, porque nós nos amamos, não queremos amar a Deus. Todo o combate de nossa vida cristã será essa luta contra nosso egoísta e orgulhoso amor próprio.
Somente progrediremos na medida em que nos renunciamos para que cresça em nós o amor de Deus. Renúncia tão difícil. Temos medo de nos despersonalizar, de abdicar nossos direitos, aceitar os direitos dos outros, os direitos de Deus. Mas renúncia tão necessária para nos colocar a ordem essencial das coisas, para desterrar a nossa alma à diabólica soberba. Não é em nós essa soberba a raiz de todas as misérias? De nossas faltas de caridade, de obediência, de mansidão, de todas as injustiças e exploração de nosso próximo? E ainda assim, não costumamos desculpar nossos vícios e defeitos, enganando-nos a nós mesmos? Nossa consagração a Maria vai fazer-nos escravos de amor, humildes e pequeninos. Renunciaremos à nossa vontade, colocando mesmo nas mãos de Nossa Senhora nossa honra e nossa fama, a fim de que somente ela nos defenda como quiser para a glória de Deus. E compreenderemos que a glória de Deus se faz algumas vezes com humilhação nossa. A humilhação passa a ser um grande dom, é uma bênção. E na oração da ladainha da humildade, a gente fala, né, na oração final, a aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos conceder. E isso, quando eu li pela primeira vez, eu dei um nó na minha cabeça. Eu falei, como é que é? Peraí, humilhação sendo dado por Deus como providência. Ignorância, né? A gente não sabe tudo. E a gente está aprendendo todo dia. Mas sim, para a gente ser humilde, para nós sermos humildes, nós precisamos ser humilhados. A gente precisa ser humilhado para ser humilde, senão nunca que a gente vai entender o que é humildade. E quem é que nos ensina isso com muita alegria? O Deus crucificado, manso e humilde de coração. E quando que a gente fala assim, paz de Cristo na missa, a gente está falando paz de Cristo na alegria? Não, a gente está dando a paz de Cristo que Ele teve quando Ele estava carregando a cruz, todo chagado e ainda assim chutado, cuspido. Tudo Ele podia mudar com uma só palavra. Ele era Deus, Ele é Deus. Mas naquele momento, com toda mansidão e humildade e silêncio, Ele amou sua cruz e a levou até o fim. Esse é o grande desejo da nossa alma, ou pelo menos deveria ser. Carregar a minha cruz até o fim, com humildade, com mansidão, com silêncio. Não reclamar da nossa cruz é uma graça. Vivê-la com um sorriso no rosto é graça. Se nós ficarmos reclamando, estaremos perdendo forças, vitalidade. Precisamos continuar, dia após dia, um passo diante do outro, com os olhos fixos no alto. Senhor, Senhor, todos os dias, não me abandones, me dê forças, me dê a vossa paz. E assim nós vamos caminhando. E essa é a grande graça da alma de um ser criado para o céu, vivê-lo aqui nessa terra. Deus quer isso para nós. Mãe, Senhora amadíssima, envergonho-me ante vós, de minha condição tão miserável. Rogai a Jesus, me perdoe meus pecados, e agora detesto de todo o coração. Revesti-me, Virgem Puríssima, de vossa Imaculada Conceição, para que não me nodeiem mais as trevas da impureza. Dai-me no vosso coração unicamente, minha mãe riqueza, para que eu me enoje dos bens caducos da terra. Doce escrava do Senhor, fazei-me vosso escravo amoroso e fiel. Deus olha para a humildade da alma, da carne e da vida. Olhou para a humildade de sua serva. Lucas 1:48.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, e o que perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Porquanto, de que aproveitará ao homem ganhar todo o mundo, se vier a perder sua alma? Ou que troca fará o homem para recobrar a sua alma? O Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um a paga segundo as suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse caso, lembre-se, foi Jesus que instituiu estes 3 preceitos antes de nós irmos segui-lo, né? Antes de nós, na verdade, sermos seus discípulos. Antes de eu ser de Deus, eu preciso de 3 coisas. A primeira, renunciar a mim. Estar sempre diante de mim, sabendo que a minha alma necessita das coisas do alto. E uma vez que eu estou para as coisas do alto, as coisas do mundo estão em 2º, 3º, 4º plano. E eu não mais vivo em busca disto. Então eu renuncio minhas 8 horas de sono para cuidar do meu filho doente, renuncio à minha academia porque eu preciso cuidar da minha casa nesse período onde as crianças são pequenas, e lá mais à frente, com certeza, eu terei um tempinho maior para poder me dedicar a isso, consciente de que o dia de hoje é a minha eternidade. O dia de hoje é o dia de ser santo. Então não dá para eu viver o dia de hoje pensando no meu passado ou projetando o meu futuro. Preciso renunciar a mim hoje, não daqui a uma semana. Eu preciso renunciar ao que me afasta de Deus hoje e tirar músicas, roupas, filmes, conversações, tudo aquilo que agrada a minha carne, mas que desagrada e me afasta do meu fim último, que é o céu. Deus não fez o inferno para nós, Ele fez para Lúcifer e seus anjos. Deus nos fez para o céu, Ele nos deu um corpo à sua imagem e semelhança. Ele nos deu a fertilidade, Ele nos deu a capacidade de criar seres humanos. Ele nos colocou como co-participantes desse mistério gigante que é trazer uma alma para a terra. Só Ele podia fazer isso. E Deus nos deu raça humana, miserável, nos deu essa possibilidade. E que é que Lúcifer mais odeia? É saber que nós, que não somos como os anjos, estamos abaixo deles, somos imagem e semelhança de Deus. Temos esse corpo lindo, maravilhoso, e ele tenta destruir essa beleza, fazendo com que o nosso corpo seja desprezado, seja exposto com perversidade, com promiscuidade. Ele quer fazer isso porque ele odeia o fato dele não ter aquilo que nós temos. Nós temos um corpo à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos amá-lo, cuidá-lo, protegê-lo. Quanto mais a roupa, nos tampa, mais elegante nós ficamos. E o que é que o demônio está fazendo com essa nova geração? Fazendo com que ela fique desnuda diante dos homens de uma forma nojenta. Claro que ele vai fazer isso, é claro que ele quer que a gente se odeie o nosso corpo, odeie como Deus nos fez. Ele fez o cabelo anelado, eu vou alisar. Ele fez meu corpo sem tanto volume, eu vou colocar. Não. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que nos ama e que nos fez homem e mulher para sermos com Ele uma única coisa. Para que nós sejamos santos. A santidade é algo tão grande e nós só nos tornaremos santos se até o último dia de nossas vidas nós nos encontrarmos de fato
com aquilo que Deus nos pediu. Fidelidade, perseverança até o fim. Todos os dias, gente, acordem falando: hoje é o dia da minha santificação. Hoje é o dia de eu ser santo e de fazer tudo que te agrada, Senhor. Tudo. Nossa, você não sabe o que aconteceu com aquela menina. Sabe? Não quero saber, filha. Não quero saber não, sabe por quê? Eu não tô querendo pecar hoje não, tá? Outro dia. Não, isso é fofoca. Deixa isso pra lá. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus por ela. Vamos rezar uma Ave Maria? A pessoa nunca mais vai querer conversar com você sobre isso. A mulher tá ficando doida, entendeu? Eu não vou. Esse homem tá ficando... Depois que virou católico. Aconteceu um negócio, não sei o que aconteceu não, mas não tá normal não. Prefiro ser anormal pro mundo do que perder o paraíso. Depois ele pede outra coisa, vamos levar em consideração. Carrega a tua cruz. Renuncia-te a ti mesmo, carrega a tua cruz. E só depois disso, siga-me. Só que, quando a gente coloca uma rota, um destino num aplicativo, Waze, Google Maps, o que a gente faz? A gente coloca o nosso destino e a gente recebe uma orientação. Siga aqui, vira à direita em tantos metros, vira à esquerda em tantos metros. Ele vai mostrando o caminho. Jesus faz isso, assim, ó. É isso que Deus nos dá para a gente seguir a rota correta para o nosso destino, que é o céu. Só que aí, o que acontece? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ah, não, mas aí também já é demais, né? O mundo mudou. As coisas não são mais assim. Não, Deus não muda. Desculpa, mas você vai precisar carregar a sua cruz. Você casou sabendo, você amava e o mundo foi conduzindo vocês para um distanciamento de Deus, né? E esse distanciamento é que está fazendo vocês não quererem ficar juntos. Volte-se para Deus, se unam novamente em Deus, rezem juntos, de joelhos, todos os dias, se abençoem, né? Vejam um no outro aquele aviso, né? Frágil, manuseie com cuidado, né? Vai começar a observar onde é que vocês erraram. Mas aquilo que foi unido diante do altar do Senhor, ele não poderá ser desfeito pelos homens. Agora, a igreja dá nulidade daquilo que ela considera que foi realizado por uma parte só, ou seja, não teve verdade. Então aquele relacionamento nunca existiu, porque ele não tratou-se desde o início com a verdade. E isso daí é somente a igreja confirmando aquilo que nunca ocorreu. Mas se tudo que você viveu foi feito na verdade, então alguma coisa o Satanás está ganhando. Vocês não foram unidos para se separarem, mas sim para estarem todos lá no céu, juntos, falando: nossa, a gente conseguiu, foi difícil demais, mas Deus nos deu a graça, estamos aqui. Então esse é o nosso olhar. Se nós não tivermos esse olhar e não estivermos observando dia após dia a nossa vida, a gente acaba tirando a cruz, se afastando dela, colocando ela encostadinha e falando: eu vou fazer o que me dá prazer, porque aqui não está dando certo. Né? Isso para tudo, viu, gente? E seguir Jesus é seguir a Bíblia, as orientações que Deus nos colocou. E eu sou assim, sempre indico isso para todos vocês. A consagração exige a gente a rezar o texto todos os dias, ou a Magnífica, ou a coroinha de Nossa Senhora. Mas, se você é um católico e não recebe comunhão constantemente, se possível diariamente, não utiliza de confissão pelo menos uma vez por mês, não lê a palavra de Deus no silêncio entre você e Ele, todos os dias um pouquinho, e não reza o terço, você está sem os alicerces necessários para uma vida cristã, católica, apostólica, romana. Sem esses 4 alicerces,
a sua vida espiritual vai estar sempre faltando uma base. E essa base, ela é necessária demais. Ah, mas eu quero ler a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Tá bom, deixa eu te contar. Faça isso. Isso é maravilhoso. Mas antes, lembre-se, você tem quatro novas oportunidades de aprender a Suma Teológica com sua excelência. Não deixa de fazer essas 4 bases na sua vida. Eucaristia diária, confissão regular, pelo menos uma vez por mês, leitura da Palavra de Deus diariamente e rezar o terço diariamente. Depois disso, você pode ler tudo que vai dar tudo certo, tá bom? Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 13. Confiança em Deus nas tentações. Quem somente evita as ocasiões exteriores e não arranca o mal pela raiz, igual o Pequeno Príncipe lá no Baobá, pouco aproveitará. Antes lhe tomarão mais depressa as tentações e se achará pior que antes. Ajudando Deus, melhor as vencerá pouco a pouco, com paciência e bom ânimo, do que com o teu próprio esforço e fadiga. Toma muitas vezes conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero com o que está tentado. Antes, procura consolá-lo, como quisera ser consolado. Toma muitas vezes conselho na tentação. Tá se vendo tentado? Tá vendo que a situação tá ficando difícil? Fala, Deus, o que você tem para me dizer sobre isso? E medita. Não tenha medo. Deus fala com a gente através disso daqui. Não tenha medo. Ah, eu vou abrir e não vai vir a palavra certa. Ou então você vai abrir, vai ler e fala, não entendi nada. Meu bem, é lógico que você não vai entender às vezes da primeira, mas se doe a refletir ao longo do dia sobre aquela passagem que Ele te trouxe. O Espírito Santo vai te abrir a mente. O dom da ciência é isso. É você conseguir observar na palavra o entendimento para a sua vida. Ele vai falar com você. Peraí que eu perdi. O princípio de toda tentação é a inconstância de ânimo e a pouca confiança em Deus. Assim como as ondas lançam de uma parte para outra a nau e a falta do leme, assim as tentações combatem de diversos modos o homem descuidado e inconstante no seu propósito. Então, por isso que a gente tem que fazer essa violência, esse propósito diário, né? Eu vou fazer isso. Então, tem gente, por exemplo, que eu não tomo café enquanto eu não faço minhas orações da manhã. Eu não coloco minha cabeça no travesseiro para dormir antes que eu faça as minhas orações da noite, né? Eu não almoço antes de participar deste momento de oração. Então, essa ordem nas coisas gera a constância, né? E às vezes a gente sendo lançado ao nosso bel prazer, a gente acaba se perdendo, né? Não, eu fazia isso, mas acabou que eu parei de fazer. Vitória para o encardido. O fogo prova o ferro e a tentação o justo. Muitas vezes não sabemos o que podemos, mas a tentação mostra-nos o que somos. Devemos, pois, vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque mais facilmente se vence o inimigo quando não deixamos passar da porta da alma e lhe saímos de encontro logo que bate. Então, contra o pecado, vence, né? É a única luta que vence quem foge. É isso. De onde veio a dizer um poeta: resiste no princípio, tarde chega o remédio, se já por longo tempo o mal raízes lançou. É um pensamento de Ovídio. Porque primeiramente se oferece um simples pensamento. Olha como é que o encardido faz. Depois, importuna imaginação. De repente, você já está pensando, já veio o pensamento, de repente você já visualizou a cena. Logo, o deleite. Daí, a nada o movimento torpe. E, finalmente, o consentimento. E assim, pouco a pouco entra o maligno inimigo e se apodera de tudo.
porque senão lhe resistiu no primeiro momento, no princípio. E quanto mais preguiçoso for o homem em resistir-lhe, tanto se fará cada dia mais fraco e o inimigo contra ele mais poderoso. Alguns padecem graves tentações no princípio de sua conversão, outros no fim, muitos quase por toda a vida. Alguns são tentados brandamente, segundo a sabedoria e a equidade da divina providência, que pondera o estado e os méritos dos homens. E tudo ordena para a salvação dos escolhidos. Por isso, não devemos desconfiar quando formos tentados, mas antes rogar a Deus com maior fervor que seja servido de nos ajudar em toda a tribulação, porque, segundo o dito de São Paulo, nos dará o auxílio junto com a tentação, para que lhe possamos resistir. 1 Coríntios 10, versículo 13. Humilhemo-nos, pois, nossas almas, debaixo da mão de Deus, em toda tribulação e tentação, porque Ele há de salvar e engrandecer os humildes de espírito. 1 Pedro 5, versículo 6. Leitura de Montfort. Espírito de mortificação necessário para obter a sabedoria. A sabedoria, diz o Espírito, não se encontra junto aos que vivem comodamente e dão aos seus sentidos e paixões quando eles desejam, porquanto os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus, e a sabedoria da carne é inimiga de Deus. Meu espírito não permanecerá no homem, porque o homem é carnal. Todos os que são de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscência. Trazem sempre a mortificação de Jesus em seus corpos, fazem violência a si mesmos, levam sua cruz todos os dias e, enfim, morreram para serem sepultados em Jesus Cristo. Lucas 9, 23, Romanos 4 e 8, 2 Coríntios 4, versículo 10 e Gálatas 5, 24. Então, toda essa frase, ela vem de todas essas bases, da palavra de Deus. Essas palavras do Espírito Santo mostram mais claramente que, à luz do dia, que para possuir a sabedoria encarnada, Jesus Cristo, é preciso praticar a mortificação, a renúncia ao mundo e a si mesmo. Praticar, dia após dia. Só assim a gente vai conseguir encontrar essa grande beleza que é ser totalmente da sabedoria encarnada, ser totalmente de Jesus Cristo. Não imagineis que essa sabedoria, mais pura que os raios do sol, entre numa alma, num corpo manchados pelos prazeres dos sentidos. Não penseis que ela confiará seu repouso, sua paz inefável, aos que amam as companhias mundanas e as vaidades. Eu darei o escondido maná aos que venceram o mundo e a si mesmos. Apocalipse 2, versículo 17. Essa amável soberana, embora por sua luz infinita conheça e distingua todas as coisas imediatamente, procura todavia quem é digno dela. Procura, pois, o número deles, e é tão exíguo que, com dificuldade, ela os encontra bastante desapegados do mundo, assaz mortificados e interiores para serem dignos dela, dignos de sua pessoa e dos tesouros de sua aliança. Primeiro a gente coloca o pé, meu povo, depois Deus coloca o chão. Não é o contrário. Às vezes a gente quer que seja o contrário, Deus deixa tudo pronto e aí depois a gente vai realizando. Não. Primeiro você vai ter que se mortificar, você vai ter que se libertar dos vícios da carne. Só que sabe o que é o bom? É que quando você é consagrado, Nossa Senhora que vai fazer isso com você. Ela que vai tirar tudo. E daqui a pouco você está vivendo para Jesus Cristo e Jesus Cristo em você. E você vai estar tão enamorado, tão apaixonado, que a sua vida não faz mais sentido. Ai, nossa, você não vai? Você não vai naquele evento? Não, vou nada. Ixi, perdi nada lá. Que isso? Nem tô te reconhecendo, você gostava tanto. Pois é, tô mudada. Nossa, mas você não sai da igreja. Nossa, mas você não faz mais nada. Nossa, você só fica com seus filhos. Não tem um momento para você sozinha? Não. Por quê? Porque eu não preciso.
eu gosto de ficar com eles. Eu gosto agora de fazer tudo com eles mesmo. É assim. E tá bom demais. Esta amável soberana, embora por sua luz infinita, conheça e distingua todas as coisas imediatamente, procura... já li isso. A sabedoria não pede para se comunicar uma semi-mortificação, uma renúncia de alguns dias, mas uma mortificação universal e contínua, corajosa e discreta. A fim de possuir a sabedoria, primeiro, vamos a essas orientações que são maravilhosas. Cumpre ou deixar realmente os bens do mundo, como fizeram os apóstolos, os discípulos e os primeiros cristãos e religiosos, o que constitui o meio mais rápido, mais seguro e melhor de possuir a sabedoria, ou pelo menos é mister desapegar o coração dos bens e possuí-los como se não fôssemos possuídos, sem solicitude para consegui-los, sem inquietações para conservá-los, sem queixas ou impaciências ao perdê-los, o que é bem difícil para se executar. Gente, isso existe, isso existiu e isso existirá com você. Eu posso garantir que se você fizer a consagração e se tornar de fato uma pessoa fiel à consagração, Nossa Senhora vai permitir que você não viva mais nem apegado às coisas que você tem, que são suas de papel passado. Você vai desapegar disso de uma forma extraordinária e viverá para realizar tudo que ela mandar, sem apego. Se ela te tirar, você não vai sentir inquietação, você não vai sentir desespero. Se ela colocar, você não vai se sentir melhor que ninguém por isso. É maravilhoso. Segundo, cumpre não se conformar com a atitude dos mundanos, seja no vestuário, seja nos móveis, seja nas casas, seja nas refeições ou outras atividades da vida. Essa prática é mais necessária do que imaginamos. Roupas, músicas, filmes, pessoas. A gente precisa desapegar daquilo que traz pra gente as coisas mundanas. Nos afasta do que é elevado. E terceiro, cumpre não acreditar nem obedecer às máximas do mundo. Não pensar, não falar e agir como fazem os mundanos, porque eles têm a doutrina tão adversa à da sabedoria encarnada como as trevas à luz e a morte à vida. Ponderai-lhes os sentimentos e expressões. Pensam e falam mal de todas as grandes verdades. Sim, não mentem abertamente, mas disfarçam as mentiras sob a aparência de verdade. Creem não mentir e, todavia, mentem. Não ensinam abertamente o pecado, mas o chamam de virtude, honra, decência ou coisa indiferente e sem importância. É nesta habilidade aprendida do demônio para dissimular a deformidade do pecado e da mentira que consiste a malícia de que fala São João. Todo mundo está penetrado de malícia. 1 João capítulo 5, versículo 19. Agora, mais do que nunca. Quarto, cumpre o mais possível fugir da companhia dos homens, não só dos mundanos, perniciosos ou perigosos, mas até das pessoas devotas, quando sua conversação é inútil e faz perder tempo. Que difícil, né? Mas quão isso é importante. Quem deseja tornar-se sábio e perfeito, ponha por obra as 3 áureas palavras que disse Santo Arsênio à eterna sabedoria. Fugi, escondei-vos, calai-vos. Foge, se esconda, se cale. Fugi quanto possível a companhia dos homens, como faziam os grandes santos. Esteja a vossa vida escondida com Jesus Cristo em Deus. Guardai, enfim, o silêncio com os homens, para vos entreterdes com a sabedoria. Um homem silencioso é um homem sábio. Eclesiástico 25, versículo 5. Por quê? Porque Deus não fala no tumulto, Ele fala no silêncio. E se você faz toda a sua vida uma vida de grande agito, às vezes você não está mais dando ouvidos àquele que lhe quer ensinar. Está dando ouvido aos homens, a si próprio, e isso daí é perigoso. Então, quando ele fala que foge das companhias, lembre-se, nós só podemos
honrar a Deus e amá-lo através do próximo. E nós só podemos desonrar, e desagradar a Deus através do nosso próximo. Aqui ele não está pedindo para que você deixe de ser uma pessoa caridosa e estar com os que mais necessitam, de ajudar na Santa Igreja dentro de um apostolado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para que você não viva somente em rodas de conversação. Quantas vezes eu fico triste porque acaba-se a missa e as pessoas já começam a bater papo no banco mesmo. Acabaram de receber Jesus, acabaram de estar com o próprio Cristo e ele fica ali por 10 a 15 minutos. E aí, eu falo, meu Deus, que triste. Eu tento passar isso para os alunos lá do colégio, porque a gente precisa entender que o momento da comunhão, ele é um momento sagrado e que ele nos dá a oportunidade de viver a presença do Cristo em nós. Quanto Jesus deveria querer falar conosco, mas a gente não está dando ouvido a ele. Para um pouquinho, vai lá no Santíssimo, continua com ele ali, fala, estou aqui só te abraçando, Senhor. Você está aqui dentro de mim, eu quero ficar aqui mais um pouquinho. Esse momento é tão sagrado que a gente consiga, vivê-lo mais e mais, se entregar a estas orientações. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora nos proteja e que hoje seja um dia abençoado pelo Santo Espírito de Deus. Vamos então agradecer e saudar a Virgem Maria e pedir pela santificação do clero, pelo Papa Leão, por todos os padres do mundo inteiro, por todos os bispos do mundo inteiro, religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas, que Nossa Senhora possa colocar seu manto sobre cada um. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra a seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus, no amor da Virgem Santíssima e na proteção de São José. E até amanhã, se Deus quiser. Rimou.